Fala turma, tudo tranquilo? Paulo Barreto na área para mais um vídeo para vocês. Esse é um canal sobre apostas esportivas e hoje a gente vai falar sobre o movimento das odds, beleza? As odds são aquelas cotações que as casas de aposta mostram ali para você fazer os investimentos. O Flamengo está pagando 1,40 para vencer, a dupla chance do Corinthians está pagando 2,75 ao longo, né, do período desde a abertura do jogo até o live. Essas odds elas ficam se movimentando, elas ficam oscilando. Você percebe que quando você olha um dia, está pagando 1,40, no outro dia pode estar pagando 1,30, pode estar pagando 1,45, enfim. Por que que essas odds se movimentam e como elas se movimentam é o vídeo de hoje, tá bom? Então deixa o teu like, compartilha com os amigos, você vai gostar muito dessa aula que eu vou trazer aqui para você, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, o movimento das odds é o nosso tema da aula de hoje. E aí vamos passando. Bom, eu fiz aqui, ó, um gráfico, né, para mostrar para vocês de como é que essas odds se movimentam e quais são as características em vários momentos, né, do período, desde a abertura até o live, ou seja, até o jogo acontecendo ali ao vivo, tá bom? Então, na abertura, tem duas características importantes. Tem pouca liquidez no mercado, ou seja, não aguenta grandes valores, você não consegue apostar grandes quantidades de dinheiro em determinados mercados, e você ainda tem pouca informação sobre o jogo em si. Você pode ter muita informação, muito conhecimento sobre as equipes de uma maneira geral, mas as equipes que vão para campo, né, os jogadores que estão no DM, né, o que pode acontecer durante as semanas, dependendo do campeonato. Tem campeonatos como a Premier League, que abrem com semanas de antecedência. Tem campeonatos como os estaduais do futebol brasileiro, que os jogos abrem no dia do jogo, um dia, 3 dias antes dos jogos. Então tem diversas tipos diferentes aí de abertura de mercado, dependendo do tamanho e do envolvimento dos apostadores com aquele campeonato. Tem as early bets, né? Esse momento significa que são dias antes do jogo, de 2 dias para trás, tá bom? Então, depois da abertura, né, a partir da abertura até o dia do jogo, antes do dia do jogo, ou seja, 2 dias antes do jogo, a gente chama esse momento aí de early bet. O que é que a gente tem? A gente tem uma incerteza ainda do mercado, né? Porque ele está se movimentando, as pessoas estão tomando as decisões de onde vão entrar ou não. Tem as incertezas sobre as informações que já saíram sobre a partida, se elas vão se concretizar ou não. E você tem um juice, né? O juice é aquela taxa que as casas cobram implicitamente dentro das odds, né? Aqui no canal tem vídeo sobre juice para você saber direitinho aí o que é isso. Mas é o seguinte, quanto maior o juice, né, menores as cotações aí que as casas podem te dar e maior o lucro delas também, porque elas cobram taxas implícitas maiores nesse sentido. À medida que, né, esse tempo passa, chega no dia do jogo, aí a gente chama de today bet, tá bom? Today bet são aquelas bets que você faz no dia da partida. E aí tem as características, você já tem muita informação, né? Já deu para apurar bem o que é que aconteceu ali, né, de notícia, de DM, né, da opção do treinador, enfim, diversas coisas, até escalação das equipes, né, com um grau de assertividade maior por parte dos sites de notícias, e você tem um juice menor. O mercado já foi se colocando, já foram entrando as bets ali em determinados mercados, a casa foi fazendo aqueles ajustes, então ela fica mais tranquila para cobrar um juice menor, né, diante dessa situação, diante dessa liquidez que também vai aumentando, tá bom? Então, à medida que o tempo vai passando, as apostas vão acontecendo, a liquidez também vai aumentando, então o juice também vai diminuindo. Bom, e tem o fecho, né? O fecho é aquele preço, é aquela cotação, né, que fica antes do jogo começar, tá bom? Exatamente no momento antes do jogo começar. E aí a gente chama de odds de fecho, odds de fechamento. Para muita gente, né, é o preço mais justo do mercado. E a partir dele, você calcula lá o seu CLV, tá bom? Então, isso é bem importante. Tem vídeo aqui no canal também sobre odds de fechamento. Eu convido você a assistir esse vídeo para poder se inteirar mais desse assunto, tá bom? Então, tá muito em alta, né? Falar sobre odds de fechamento, sobre CLV, sobre BTL, são coisas importantes que você deve pesquisar aí para poder ter um entendimento
e, né, conferir se isso vai fazer parte da sua prática, vai fazer parte das análises dos seus resultados, tá bom? Então, para muita gente, tem uma escola que acredita sim, né, que o preço mais justo é o preço do fechamento. Depois de todas essas movimentações do mercado, de todas essas informações, dos ajustes da casa, a gente chega nessa hora de fechamento. E você tem o live, né, que é o momento onde você tem maior liquidez, porque já entrou toda essa grana no pré-jogo e ainda tem mais grana entrando dentro do mercado na hora do live. Só que no live tem o problema da precificação, né? Precificar em live é bem mais complexo, né? Pelo menos na teoria, do que precificar dentro do pré-jogo, né? Dentro do pré-jogo você tem toda uma calma, toda uma paciência para analisar diversos fatores, e no live as odds elas estão se movimentando a todo momento, elas se movimentam à medida que o tempo vai passando, elas se movimentam à medida que os apostadores vão tomando posições dentro do mercado, tem as barreiras, né, os impedimentos, às vezes até o aumento do juice por parte de algumas casas para tentar equilibrar um pouquinho as coisas. Enfim, são diversas coisas para pensar ao mesmo tempo enquanto a partida está acontecendo. Então, o problema de precificação no live é um problema importante que você deve pensar na hora de fazer os seus investimentos, tá bom? Vamos para o nosso próximo slide aqui. Os motivos, né, por que essas odds oscilam. Primeiro, a questão da pouca liquidez, né? Então, à medida que a liquidez vai aumentando, o juice vai diminuindo, essas odds naturalmente elas vão ficando possivelmente mais interessantes. Então, a pouca liquidez faz com que essas odds se movimentem. Quando você faz uma entrada no mercado de pouca liquidez, você vê a linha se mexendo, você vê as odds caindo, por exemplo, né? Você nem precisa ter um stake tão grande assim para movimentar as odds, né, de um evento que tem pouca liquidez. A gente tem os hits. Os hits são grandes volumes de dinheiro que entram em um determinado mercado, às vezes por conta de sindicato, às vezes por conta de um grupo de apostadores, com o intuito de mexer um pouquinho nas linhas para depois fazer uma nova aposta, né, numa linha contrária, né? Ele quer subir um pouco a liquidez, então ele aposta de um lado, por exemplo, aposta, sei lá, no Flamengo para vencer, quando a real intenção dele é pegar uma dupla chance a favor do Fluminense, né? Então, depois que essa odd ali ela se mexe, né, essa liquidez aumenta, aí você consegue fazer uma aposta ainda maior, né, do outro lado que você queria. Os sindicatos utilizam bastante aí os hits. Tem alguns textos, né, na internet, eu não gravei nenhum vídeo especificamente sobre hits, mas tem alguns textos na internet mostrando até com exemplos práticos, né, de como é que eles funcionam, como é que atuam e como já foram utilizados em alguns jogos. Bom, as notícias, né, à medida que o tempo vai passando, as notícias elas vão ganhando mais credibilidade, e a partir daí, né, alguns apostadores que tomam decisões baseadas em information bets vão tomando suas posições dentro do mercado. Que o time vai reserva, que o treinador vai poupar, determinados jogadores estão contundidos, tudo isso aí movimenta o mercado, então as notícias mexem com essas odds também. Tem a questão do desajuste, né? Quando os apostadores enxergam ali que tem um determinado desajuste no mercado, eles fazem as suas entradas e isso também faz com que as linhas se movimentem, e tem os ajustes da casa, né? Muitas vezes as casas ali acreditando que o mercado vai se movimentar para algum lado, bloqueando determinado mercado, baixando a liquidez depois dela já ter aumentado, enfim, tem diversos ajustes aí que as casas podem fazer, aumentar o juice, né? São diversos ajustes que as casas podem fazer, e pode fazer isso, né, movimentando ali as odds também. Então, as odds elas oscilam, elas se movem por esses 5 principais motivos aí. A gente tem mais uma tela aqui para vocês, né, que é onde encontrar os gráficos, né, o caminho das odds, né, essa oscilação, quando é que ela subiu, quando é que ela desceu, qual foi o ponto máximo dessa odd, qual foi o ponto mínimo dessa odd. Deixei 3 sugestões aí para vocês: Oddspedia, Odds Portal e Panther Place, tá bom? Esses são os 3 principais locais aí para você encontrar o movimento das odds. Eu trouxe um exemplo para vocês antes de terminar o vídeo, eu vou colocar aqui no próximo slide. Mas antes de ir para o próximo slide, eu quero te pedir para deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? Compartilhar com os amigos, é muito importante que você faça isso para o nosso canal crescer cada vez mais, a gente atingir um público maior ainda dentro dos investimentos esportivos, e aos poucos, né, a gente ir estudando junto, trabalhando junto, para que o mercado como um todo se movimente e se desenvolva também, tá bom? Então, se você está curtindo os meus vídeos, dá uma olhadinha aí na minha playlist, dá essa moral, compartilha com os amigos, faz essa propaganda gratuita aí para a gente, porque é muito importante para o canal continuar crescendo, tá bom? Bom, vamos para o nosso exemplo aqui, ó. Peguei um jogo que eu fiz na entrada, foi Vizela versus Casa Piá.
eu tenho um grupo VIP, né, o Eurotip, o link está aqui na descrição do vídeo. Eu fiz essa entrada lá, Campeonato Português aí da primeira divisão. O jogo aconteceu dia 1º de 2023, tá bom? Essa tela aqui é um print do movimento das odds lá do Oddspedia, tá bom? Então, vocês podem ver aqui, ó, como característica, essa odd que aparece lá em cima, perto do nome Pineco, é a odd de fechamento, 1,94, né, na linha de menos 0,5 para o Vizela, tá bom? Ou seja, o Vizela para vencer. E o mais 0,5 para o Casa Pia, foi a linha de fechamento, fechou ali na odd de 1,96, tá bom? Dupla chance aí para o Casa Pia. Abriu a 2,25 para o Vizela lá no dia 23. Beleza? Aparece em azul ali embaixo. O número que aparece em verde, 2,35, é o pico da odd, ou seja, onde a odd foi mais alta, que foi ainda no dia 23, ela bateu 2,35. E 1,94 aparece em vermelho ali, porque foi quando essa odd foi mais baixa, que foi exatamente na odd de fechamento, tá bom? Então, o movimento das odds para o outro lado, você tem, né? Fechou 1,96, né? Para o Casa Pia no mais 0,5. A odd mais baixa foi no dia 23, momentos depois. Aliás, 1,68 foi a odd de abertura, né? 1,63 foi a odd mais baixa, momentos depois ali, logo quando a odd do Vizela ela subiu, né? Obviamente, o do Casa Pia ela acabou descendo. E a odd de encerramento foi a odd mais alta para esse mercado aí, que foi 1,96. Eu fiz uma entrada nesse jogo, né, no dia 26, eu peguei o menos 0,25, ou seja, uma linha abaixo desse fechamento a favor do Vizela, em 1,94, ou seja, fechou 1,94 no menos 0,5, foi uma vitória importante aí do mercado com as odds de fechamento, tá bom? Espero que vocês tenham curtido realmente esse vídeo, meu muito obrigado aí por assistir o vídeo completo, por dar aquela moral, deixar o teu like, deixa a tua dúvida também aqui nos comentários, né? E a sua sugestão de novos conteúdos também, tá bom? Se inscreve no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.